Vamos abrir a Bíblia Sagrada, vamos abrir o livro dos livros, o livro por excelência, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1. E o pastor faz hoje a quarta mensagem sobre o tema A Fé dos Eleitos de Deus. E como eu amo saber que existe uma fé que é somente dos eleitos de Deus. E Paulo diz isso. Quando ele escreve a Tito, ele inicia a sua epístola dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça do nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, amada igreja de Jesus Cristo, eu tenho dito nesses últimos cultos que Deus tem me dado o privilégio de pregar sobre esse tema, a fé dos eleitos de Deus, que a fé de Deus, esta fé que é um dom do Espírito Santo, ela não é uma fé popular, ela não é uma fé popularesca, ela não é um artigo, eu disse isso aqui domingo, de R$1,99, que qualquer pessoa pode ter acesso. Não, absolutamente não. Ela é somente dos eleitos de Deus. Só os eleitos de Deus possuem esta fé aqui. Ninguém mais na face da terra pode possuir esta fé. E esta fé, ela leva você a crer somente em Deus. Você não crê em mais ninguém, em mais nada, em nenhum ídolo, em nenhum santo, em nenhum Deus inventado pelos homens. Esta fé, ela leva você a crer somente na palavra de Deus, a confiar naquilo que está escrito, a acreditar obstinadamente nas promessas, no poder sobrenatural de Deus. Aqui mesmo, pertinho, já que estamos em Tito, vá no capítulo 10 de Hebreus, que você verá no versículo 38. Vamos ler o 37 também. O apóstolo disse à igreja, ele estava falando sobre a vinda de Jesus, e ele disse: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Graças a Deus que ele virá e não tardará. Aí no versículo 38 ele completou e disse: todavia, ou seja, até lá, até ele vir, o meu justo viverá pela fé. Mas viverá pela fé em quê? Será que é viver pela fé num santo católico? Será que é viver pela fé numa vela acesa para as almas? Será que é viver pela fé numa corrente de 12 semanas? Num vidrinho de óleo ungido? Não, não, não. Viverá pela fé na palavra, viverá pela fé nas promessas, viverá pela fé no poder sobrenatural de Deus. Não é viverá pela fé em objetos, não é viverá pela fé em coisas, não é viverá pela fé em ensinos de demônios. Porque há muitos homens inescrupulosos, maliciosos, que desvirtuaram completamente o sentido dessa palavra. Ele diz assim, tá vendo? A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Como se o viver pela fé fosse viver pela fé em qualquer coisa. Fosse viver pela fé em qualquer objeto. Fosse viver pela fé em qualquer tipo de ensino. Não, 1000 vezes não. Nós não cremos em objetos. Nós não colocamos a nossa fé em coisas. Nós não depositamos a nossa fé em ensinos de demônios. Paulo disse aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele disse que o Espírito de Deus afirma expressamente, categoricamente, quer dizer, aqui não há margem de dúvidas, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha que coisa tremenda. Você vê, irmãos, olha, há muita gente aí ocupando púlpitos, usando títulos de religioso, usando títulos de pastor, títulos de bispo, de apóstolo, que são espíritos enganadores, que são verdadeiros mensageiros do diabo, que ocupam púlpitos e transmitem para o povo de Deus ensinos que são do demônio. Aqui, ensino de demônio. Por exemplo, você imaginaria na tua cabeça
o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, aspergindo água benta sobre o povo prostrado diante de uma imagem da Virgem Maria, como fazem os padres católicos? Você imaginaria Paulo fazendo uma bobagem dessa? Você imaginaria que algum dos apóstolos de Jesus, se vivesse nos dias de hoje, poderiam ocupar um programa de televisão, poderiam ocupar um programa de rádio, e eles iriam conclamar as pessoas a irem a determinado lugar para fazer uma corrente do descarrego? Dá para você imaginar isso? Pedro dizendo, venham, venham que hoje nós vamos fazer a corrente do descarrego. Hoje nós vamos mandar o encosto sair da tua vida, sair da tua casa, sair do teu casamento. Você imaginaria algum dos apóstolos, se vivessem hoje, conclamando o povo a participar de um culto para quebrar maldições? Ou então, anunciando a distribuição do óleo da riqueza, o óleo da prosperidade, o sal da libertação, a chave da vitória? Nunca! Mas o que me deixa profundamente chocado é que hoje o mundo, o Brasil e o mundo, está cheio de falsos pastores, de falsos profetas que fazem e ensinam essas coisas. E quando as pessoas começam a praticar aquilo que eles ensinam, aquilo que eles dizem, elas dizem, olha, você tem muita fé, você é uma pessoa de Deus, você crê realmente em Deus, você é um crente em Jesus Cristo. Isso é terrível, isso é assustador, isso é uma coisa diabólica. Será que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, usou essas práticas? Será que é isto, será que é este, o tipo de fé que a palavra de Deus nos ensina? Será que é este tipo de fé que a palavra do Senhor ensina à igreja? Deixa eu vir aqui Romanos, vá também na tua Bíblia, capítulo 4, Romanos 4, versículo 3. Olha o que diz aqui. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha, Abraão creu em Deus. Aqui não diz que Abraão creu numa rosa ungida, aqui não diz que Abraão creu num sal, aqui não diz que Abraão creu em falsos ensinamentos, que ele creu em ensinos de demônios. Não, Abraão creu na palavra de Deus. Ele creu na palavra, ele creu no poder, ele creu nas promessas. E tem mais uma coisa, Abraão foi até o último dia da sua vida crendo. Até o último dia de vida crendo. Abraão obedeceu quando Deus o mandou sair da sua terra. Você já conhece, Sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia onde ficava essa terra, se ficava longe, se ficava perto. Ele não se preocupou com os transtornos que seria mudar daquela terra, levar a sua mulher, levar os seus empregados, levar todos os seus bens. Ele creu nesta promessa. Disse, perfeitamente, Senhor. E partiu Abraão, obedecendo a Deus, como Deus lhe havia determinado. Quer dizer que ele creu que Deus estava no controle da sua vida. Esse eu vou, mas aonde fica essa terra? Eu não sei. E como é que você vai, rapaz? Deus está no controle. Deus vai me guiar. Deus vai me conduzir. Quando Deus pôs este homem à prova e pediu que ele sacrificasse o seu único filho como uma oferta de holocausto, olha, este homem obedeceu a Deus. Obedeceu. Preste atenção. Deus não pediu a este homem, Abraão, eu quero que você me dê 100 reais para ajudar no pagamento do aluguel. Não foi isso que Deus pediu a ele. Deus não pediu a Abraão, olha Abraão, o negócio é o seguinte, eu vou lhe testar, eu não quero que você falte nenhum culto da igreja. Não foi isso que Deus pediu, não. Deus pediu a esse homem o próprio filho. Quem tem filho aqui? Quem é pai ou mãe? Levante a mão aí. Então dá para você sentir? O que seja, Deus pedir a você o teu próprio filho. Tem gente que Deus pede uma ajuda financeira, as pessoas negam.
Deus pede às pessoas para ser obediente, não faltar os cultos. As pessoas faltam. E se Deus hoje chegasse ao extremo de pedir a cada um de nós aqui o nosso próprio filho? Como é que nós iríamos reagir? Como é que nós iríamos proceder nessa hora? Deus pede para as pessoas se darem um pouco mais em favor da sua obra. Deus pede para as pessoas virem à igreja, fazerem uma permanência, ajudarem, para a igreja não ficar com as portas fechadas. Que dificuldade as pessoas atenderem a isto. Deus pediu a esse homem o filho. Olha, do início da sua vida espiritual até o último dia da sua vida, este homem, Abraão, obedeceu a Deus. Este homem confiou nas promessas de Deus. Este homem acreditou piamente no sobrenatural de Deus. Sim, porque quem tem a fé dos eleitos de Deus tem que crer no sobrenatural de Deus. Por exemplo, deixa eu me mostrar aqui. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Esse exemplo aqui é fantástico. Diz assim, eu estou lendo o Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Aqui está Abrão, mas soa melhor Abraão, né? A gente já sabe que lá na frente Deus mudou o nome dele, tá certo? Então, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E ele respondeu a Deus: Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Era um servo que Abraão tinha. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, eu não tenho filhos, né? E um servo nascido na minha casa é que vai ser o meu herdeiro, é que vai herdar a minha herança. E Deus respondeu a ele: não será este o teu herdeiro, rapaz, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele disse: Senhor, tudo bem, eu creio muito no Senhor, mas o Senhor acho que está esquecendo que eu sou um homem idoso, muito velho, não tenho mais condições de ser pai, não tem chance. Então, eu não vou me iludir com essas promessas. Não. O que é que diz aqui no versículo 6? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas o impressionante dele crer no Senhor é que ele e a mulher dele, Sara, já eram idosos. Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Então veja que, humanamente falando, era absolutamente impossível este casal gerar um filho. Era absolutamente impossível, não tinha como. Agora veja como é que é a pessoa que crê, né? Mesmo este homem aqui, estando consciente de que todas as evidências eram contrárias, ele creu em Deus. Mesmo ele olhando para ele: espera aí, eu sou um senhor de 100 anos, Sara também, não tinha Viagra naquele tempo, isso não tem como. Meu negócio agora é assistir novela. Não, Abraão não assistia novela, Abraão era eleito de Deus, pelo amor de Deus. Não, meu negócio agora é assistir um futebolzinho, Globo Repórter, né? Coisa saudável. E Deus está dizendo que eu vou ser pai. Minha mulher é estéril. Olha, ele estava absolutamente consciente de todas essas dificuldades. Mas mesmo assim ele disse: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que Deus pode... Quer ver? Vem comigo em Romanos. Romanos capítulo 4. Versículo 18 em diante. Então diz assim: Abraão, esperando contra a esperança. Você sabe o que é uma pessoa esperar contra a esperança? O que é uma pessoa crer, sabendo que tudo mostra que não há esperança daquilo acontecer? Então, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito:
assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, sem duvidar, né? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, não tinha mais desejos sexuais, sabe? Já era um homem muito velho, muito idoso, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Nada disso levou esse homem a enfraquecer na fé. Nada disso levou esse homem a dizer, não tem lógica isso. Está vendo que não é possível Deus dizer que eu vou ser pai, que eu e Sara vamos gerar um filho. O versículo 20 diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. Você vê, Abraão creu na promessa, ele creu no poder sobrenatural de Deus, porque só o poder sobrenatural de Deus poderia cumprir isso. Só o poder de Deus podia fazer essa promessa se cumprir. Então isso aqui, irmãos, é o justo vivendo pela fé. Obediência, confiança, aqui, ó, uma submissão total a Deus. Olha, quem é eleito de Deus? Quem é eleito de Deus aqui, diga amém. Não pode ter uma fé fingida. Este homem aqui não tinha uma fé fingida, porque tem pessoas que têm uma fé fingida, que fingem crer, elas fingem ter fé. Aliás, Paulo falou sobre isso, não falou? Falou. Quando ele escreveu a segunda epístola a Timóteo, deixa eu mostrar. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Quer dizer que Timóteo era um homem que tinha uma fé sem fingimento. Quer dizer que já naquela época o apóstolo São Paulo estava acostumado a ver pessoas que tinham uma fé fingida. Ao longo da minha vida ministerial, e já vão mais de 30 anos, olha, meu irmão amado, eu também já vi muita gente ter uma fé fingida. Não precisa ir muito longe, não. Nesses 15 anos em que eu prego o Evangelho da Graça de Deus, olha, como eu já vi gente ter uma fé fingida. Quantas pessoas já chegaram até a nossa igreja, demonstrando um desejo muito grande de conhecer a verdade. Eu quero conhecer a palavra da graça. Eu ouvi através do rádio. Eu escutei um CD, uma fita. Alguém me evangelizou. Olha, essa palavra está queimando no meu coração. Essa palavra me inquietou. Essa palavra me impactou. Olha, demonstrando um entusiasmo tremendo. E a gente recebe, né? Eu recebi. Eu explanei para elas todo o desígnio de Deus. Elas permaneceram algum tempo conosco. Lá na frente, se foram. Não estão mais aqui. O que aconteceu? Por que muitos irmãos procedem desta mesma forma? Alguns voltaram para a iniquidade, outros voltaram para ouvir mensagens da lei, outros voltaram para uma vida de erros, para uma vida de pecados. Outros voltaram para o falso evangelho. Muitos de vocês lembram disso. Já tiveram experiência de ver isso. Eu pergunto mais uma vez. Por que existem pessoas que por um determinado tempo, por um determinado momento, elas parecem crer na palavra de Deus. Elas parecem crer na verdade. Elas parecem confiar na palavra, no poder, nas promessas de Deus. Mas que quando chegam lá na frente, são reprovadas. Por que isso? Sabe por quê?
Porque eram pessoas que tinham uma fé fingida, eram semente da perdição, eram filhos do diabo. Aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo diz à igreja: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quer dizer que há pessoas que nunca vão receber a verdade de Deus, nunca vão acolher o amor da verdade. São pessoas que não conseguem permanecer na palavra, não conseguem manter uma fidelidade a Deus. Está aqui. Na realidade, elas buscam única e exclusivamente satisfazer os seus próprios interesses. Aliás, Paulo diz isso sobre eles, aqui em Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 18. Ele diz assim: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Quer dizer, eles servem aos seus próprios interesses. Às vezes, esse seu próprio interesse aqui é ocupar um cargo na igreja, é comandar pessoas. Às vezes esse seu próprio interesse é arranjar um jeitinho de procurar ser íntima do pastor. Às vezes é o interesse financeiro. Olha, numa igreja como esta aqui, jamais virão pessoas cujo interesse seja apenas bens materiais. Jamais virão aqui. Elas querem algum lugar onde diga: aqui você vai ficar rico, aqui você vai prosperar, aqui você vai ficar milionário, aqui você vai ter carro, aqui você vai ter isso, aqui você vai ter aquilo. O que acontece com esse tipo de gente aqui? Na hora que por um motivo qualquer os seus interesses forem contrariados, elas abandonam as fileiras da igreja, elas vão embora, elas não pensam duas vezes. Nós tivemos gente aqui, a ex-sogra, a ex-futura sogra do Érigles, olha como ele gosta dela, da bichinha, né? Ficou um tempo com a gente aqui, e parecia uma pessoa dedicada, e queria formar grupo de evangelismo. Olha, e falava da graça, e não sei o quê, e só vivia no meu gabinete, só vivia lá do meu lado, não, porque não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, vamos evangelizar, até um dia que ela foi desmascarada mentindo, né? Era uma mentirosa quanto mais. A própria nora dela disse: ó, pastor, abre o olho com ela, viu? Ela está aqui demonstrando esse interesse tudo, por trás é o diabo em pessoa. Digo: hã? Foi. Aqui mesmo. Era um dia de festa, lembra, Érigos? Nós estávamos ali atrás, as mesas, comida, e a menina chegou do meu lado e falou. Digo: que? É. E ela ouviu, digo: vem cá, chega aqui. Olha o que ela está me dizendo. Você dá o quê? É isso mesmo, dona Mazé. É isso mesmo, a senhora finge. A senhora aqui na igreja é uma coisa, fora da igreja a senhora é outra. Quer dizer que aqui ela queria demonstrar muito amor para com Deus, queria demonstrar muita espiritualidade. Para quê? Para ser ovacionada pela igreja. Sabe? Quando se viu desmascarada, disse: caramba, queimaram o meu filme. Agora me sujaram de uma vez. Perna para que te quero. Abandonou a igreja. Sabe onde essa mulher está hoje? Nas testemunhas de Jeová. O que você acha? Uma pessoa que passa anos ouvindo a graça de Deus e depois vira as costas para a verdade de Deus e abraça a mentira. Quer dizer que o tempo que ela ficou aqui, ela demonstrava uma fé fingida. Absolutamente fingida. Viu? Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Bom, agora eu quero mostrar para os irmãos da igreja
dois exemplos bíblicos. Um, que é um exemplo clássico de uma pessoa que tinha uma fé fingida. Era uma pessoa dissimulada, era uma pessoa hipócrita. E o outro, de uma pessoa que tinha uma fé que não era fingida. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 19. E esse exemplo aqui é maravilhoso, porque ele mostra que o próprio Deus, meus irmãos, ele vai criando situações para desmascarar quem tem uma fé fingida. Deus vai criando situações, sabe? E não adianta, mais cedo ou mais tarde a pessoa é desmascarada. Mais cedo ou mais tarde a máscara cai por terra. Então vamos lá. Capítulo 19 de Mateus, versículo 16 em diante. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como o mentiroso, né, acaba deixando o rabo de fora. Ele se esconde todo e o rabo fica lá fora. Aí você vê, olha lá. Olha a mentira. Ele disse para Jesus: Senhor, tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho cumprido. O que me falta ainda? Ele não sabia nem quais eram os mandamentos. Você quer entrar na vida? Quero. Cumpre os mandamentos. Faz o que eu mando, obedece. Quais mandamentos? Ora, se ele conhecesse, não precisava perguntar quais. Já saberia. Não é verdade? Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Aí Jesus disse: Bom, se queres ser perfeito, já que você está dizendo que cumpre tudo, né? Você não pode deixar uma falha. Você não pode deixar nenhuma lacuna aberta. Vai, faz uma novena, jejua 40 dias, participa de uma vigília às sextas-feiras de 11 da noite às 5 da manhã, faz uma corrente de 12 semanas e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi isso que Jesus mandou ele fazer? Seria mole fazer, ou não é? Isso aí qualquer um faz. Que tem de gente fazendo novena, que tem de gente fazendo vigília, o que tem de gente fazendo jejum, o que tem de gente fazendo corrente, isso é mole. Olha como fulano tem muita fé, viu? Olha como ela tem fé, olha como ele tem fé. Ah, é? Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Segura um pouquinho aí. À primeira vista, parecia um homem muito interessado na vida eterna, muito interessado nas coisas espirituais, um homem muito falante, né? Falava muito, demonstrando ser muito obediente à palavra de Deus, demonstrando ser muito confiante em Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Diante do evangelho falsificado, diante do evangelho adulterado, que é pregado hoje na maioria das igrejas, este homem aqui seria recebido como um homem espiritual, seria recebido como um homem de muita fé. Se esse homem vivesse hoje, e ele entrasse hoje em 99% das igrejas, chegasse diante do altar da igreja e dissesse: pastor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Oh, cumpro os mandamentos, eu tenho cumprido, eu cumpro tudo, eu sou um homem que obedeço a Deus. Amém, irmão, vamos aplaudir, está aqui um homem de muita fé, olha que exemplo maravilhoso. Você vai amanhã para o rádio dar um testemunho comigo, você vai amanhã para a televisão dar um testemunho, e todo mundo aplaudiria. Só que o verdadeiro evangelho, ele confronta a fé.
O verdadeiro evangelho, ele desmascara a hipocrisia dos homens. Ele desmascara a dissimulação. Ele desmascara a fé fingida. Desmascara. Aqui, ó. No versículo 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, distribui para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Se Jesus tivesse dito para esse indivíduo aqui: olha, vai, vende todos os teus bens, você vai ganhar o dobro, provavelmente ele vendesse. Opa! Quer dizer que se eu vender o que eu tenho, der para os pobres, o senhor vai me dar o dobro? Vou. Perfeito. Olha a coisa boa da vida. Né? Veja você. Diante da exigência que o Senhor fez, de que esse homem tivesse uma atitude de fé, a dissimulação deste homem foi desmascarada. Era um homem que fingia crer, mas o que ele tinha na realidade era uma fé fingida. Outra coisa, olha, meu irmão e minha irmã, nada melhor para aferir se a fé de uma pessoa é verdadeira ou falsa do que essa questão do sacrifício financeiro. Nada melhor para aferir. Por quê, pastor? Porque só é capaz de ser fiel a Deus nos dízimos, só é capaz de ser generoso nas ofertas uma pessoa que tem uma fé verdadeira. Uma pessoa que tem uma fé genuína. Uma pessoa que tem uma fé fingida, ela jamais será generosa nas ofertas. Ela jamais fará qualquer tipo de sacrifício em prol da obra de Deus. Ela pode até fazer uma oferta de sacrifício, pode. Mas ela só vai fazer se for visando levar vantagem. Como fazem os frequentadores dessas seitas, os frequentadores dessas igrejas falsas, onde a teologia da prosperidade é ensinada. Olha, fulano deu R$1.000. É mesmo? Só precisa ver que fé, viu? Fé é coisa nenhuma. Ele deu porque o cara disse assim: se você der, Deus vai te curar desse câncer. Quem é que não quer ser curado de um câncer em troca de R$1.000? Se você der, Deus vai trazer o teu marido de volta para casa. Qual é a esposa que viu o seu marido sair de casa e para os braços de um amante, que viu o seu casamento destruído, não daria R$1.000 diante da promessa de que o seu marido volta? Se você der, Deus vai tirar o teu filho das drogas. Quer dizer, as pessoas nesses lugares, elas até fazem sacrifício financeiro, mas elas fazem por interesse. Elas fazem visando levar vantagem. Entendeu? Aqui. Infelizmente, meus irmãos, o evangelismo moderno não tem confrontado a fé de ninguém. O evangelismo moderno não desmascara a hipocrisia de ninguém. Essa é uma verdade. Sabe por quê? Porque a preocupação do evangelismo de hoje é apenas com números. É apenas com decisões, é apenas com estatística, com a manipulação emocional das pessoas. Você vê que é assim. Olha como a igreja cresceu. Hoje nós tivemos 30 decisões. 30 pessoas aceitaram. É mesmo. Porque eles dizem que basta atender o apelo de aceitar Jesus, que eles fazem no final das pregações, e se a pessoa levantar a mão, se a pessoa ficar de pé, se a pessoa vier de frente do altar, aquilo já é uma prova de que a pessoa tem fé em Deus, aquilo já é a prova de que a partir daquele momento a pessoa se tornou uma cristã. Outros dizem que se a pessoa crê nos relatos dos milagres da Bíblia, nos relatos dos milagres que o Senhor Jesus realizou, e se ela fizer uma corrente, se ela participar de uma fogueira santa, se ela acreditar num sal ungido, se ela acreditar num copo com água colocado na frente de um rádio, de uma televisão, ela está vivendo pela fé e já é salva. Não, olha que fé ela tem. Olha que fé maravilhosa. É por isso que há lá fora hoje milhões e milhões de pessoas iludidas, pensando que são salvas e não são salvas.
Olha, são milhões e milhões de pessoas pensando que estão vivendo pela fé, quando na verdade elas estão vivendo na mais completa incredulidade. É o auto-engano. Nesse exemplo aqui do jovem rico, você vê que, ao contrário do que se faz hoje, Jesus estabeleceu condições, Jesus estabeleceu exigências que ele não quis atender, ele não quis se submeter. Foi aí que ele foi desmascarado. Você está compreendendo isso? É por isso que muita gente foge do Evangelho da Graça de Deus. Sabe por quê? Não, lá a coisa é meio pesada, né, rapaz? Lá não é brincadeira, não. Lá eu não vou conseguir fingir, não. Consegue mesmo, não. Você veja que aqui, Jesus não falou para ele sobre os milagres, Jesus não contou para ele que ressuscitou Lázaro, ele não contou que curou os leprosos, ele não contou que libertou o endemoniado gadareno, Jesus não falou sobre si mesmo, Jesus não fez promessa de riqueza para este homem, Jesus não fez promessa de cura, e também não convidou este homem a levantar a mão e aceitá-lo. Jesus disse, tá bom, então levanta a mão, você quer me aceitar como Senhor? Levanta a tua mão. Não. Pelo contrário, Jesus ergueu uma barreira tão alta, tão grande, tão violenta, que fez com que a fé fingida desse indivíduo aqui fosse desmascarada. É isso que a graça de Deus faz. Ela desmascara quem finge. Ela desmascara quem dissimula. Como eu tenho visto Deus fazer isto aqui. Deus vai criando exigências para desmascarar. Às vezes a exigência é a frequência aos cultos. Tem gente que não consegue cumprir isso, irmão. Não consegue cumprir. Às vezes a exigência de Deus é a fidelidade nos dízimos. Às vezes a exigência de Deus, Deus cria situações para levar as pessoas a fazerem sacrifícios financeiros. Quantas situações Deus vai criando? Às vezes a exigência é da pessoa romper com o falso evangelho, é da pessoa renunciar a um cargo. Às vezes está numa igreja de lei, está numa igreja de iniquidade, mas ela tem um cargo. Ela ouve a verdade e Deus diz, rompa com isso aí, rompa com esse erro. E a pessoa não quer mais romper. Aí fica provado que ela não crê droga nenhuma. Não crê, né? Às vezes a exigência é você sofrer por amor à verdade de Deus. Olha, eu resumiria tudo isto, desse jovem rico aqui, num versículo só. Deixa eu mostrar para você. Lucas 14. Eu resumo tudo nisso aqui, ó. Isso aqui é um resumo perfeito de tudo. Lucas capítulo 14, versículo 33. São palavras dele, do Senhor. Ele disse assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui resume tudo. Quem tem a fé dos eleitos de Deus, sempre vai estar disposto a renunciar às coisas desse mundo, sempre. Eu sou um exemplo disso, irmãos. Olha, eu tive que renunciar a muita coisa. Não é surpresa para ninguém que eu fui o líder da maior seita pentecostal da América Latina. Eu tinha, sabe, muito poder nas mãos, muito prestígio, muita fama, muito dinheiro, muita mordomia. Eu trocava de carro a cada 6 meses. Com 6 meses, não, vou trocar. Eu gosto com cheiro de novinho. Aquele cheirinho de novo, né? 6 meses. Cada 6 meses eu trocava, meu irmão. Viu? Eu só me hospedava em hotéis 5 estrelas. Eu só viajava se fosse na primeira classe. Às vezes eu ia para São Luís do Maranhão, aqui de lado. Acho que é 1 hora de voo. Aí eu ligava para a agência, vem cá. Qual é o horário que tem? Tem de manhã? Tem em primeira classe? Não. Naquela época tinha a Varig, né? A Varig faliu. Aí dizia, não, olha, só quer primeira classe? Só tem o voo da noite. Eu digo, então eu vou à noite.
uma passagem que custa o dobro da passagem comum. Imagina você desfrutar de tudo isso, dessas mordomias, né? Chegou uma hora que o Senhor diz: ô rapaz, eu estou começando a te dar uns lampejos de verdade. Você crê na minha palavra? Eu digo: hã? Você crê nessa verdade? Você me ama acima de tudo isso que você tem aí nas mãos? Se você me ama, então largue tudo isso e me siga. Olha, eu vou dizer para você, se eu tivesse uma fé fingida, eu não estaria hoje aqui. Eu não estaria mais pregando o evangelho que eu prego hoje. Não estaria mesmo. Mas não estaria mesmo. Então este é o grande teste. Quem vive por fé, obedece, se sacrifica, ama a Deus sobre todas as coisas. Quem vive por fé. E por causa desse amor que ele tem para com Deus, ele é capaz de renunciar a tudo nesse mundo. Tudo, 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 tudo. Agora veja. Qual foi a atitude do jovem rico diante desse teste? Quando o Senhor o colocou em xeque. Quando o Senhor o colocou em teste, qual foi a atitude dele? Volta lá em Mateus 19. Mateus 19. Versículo 22. Diz assim: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, ouvido essa exigência de Deus, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Quer dizer que as suas propriedades eram mais importantes do que Jesus. Pensar, não. De jeito nenhum. Quer dizer que para eu entrar nesse reino, eu tenho que fazer isso? Tem. Não. Ah, quer dizer que para eu ser filho de Deus, eu tenho que cumprir a palavra, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que crer na predestinação, eu tenho que crer que Deus é soberano, que Deus manda na minha vida, que Deus controla tudo. Essa é a exigência? É. Não, não quero não. Deixa eu ficar no outro lado mesmo. Quer dizer, se eu creio nessa palavra de graça, eu tenho que romper com a lei? Tem. Eu tenho que romper com as falsas igrejas? Tem. Aqui, ó. Ficou profundamente triste e foi embora. Agora vamos caminhar para o final, vendo o exemplo de uma pessoa que tinha uma fé não fingida. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu o quê? A toda pressa. Quem é eleito de Deus, irmãos, não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Quem é eleito de Deus não fica, sabe, aquele vai não vai, aquele vou não vou, sabe, aquele remoendo. Irmão, o que você está esperando, rapaz? Não, tal, e não sei o quê, não sei o quê. Não é eleito de nada. É uma fé fingida, viu? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Veja que contraste
entre a atitude do jovem rico e essa atitude aqui de Zaqueu. O jovem rico falou muito, acabou mostrando que tinha uma fé fingida. Zaqueu não falou nada. Nada. Mas com as suas atitudes, ele provou que tinha uma fé verdadeira. Que atitudes, pastor? Olha, um publicano era um cobrador de impostos. E alguns judeus traíam a sua pátria e passavam a exercer esse trabalho para o governo de Roma. Então, os judeus que eram cobradores de impostos eram vistos pelo povo judeu, pelos seus compatriotas, como verdadeiros canalhas. O povo judeu tinha ódio, dizia como é que pode ser um traidor. Olha lá, o governo de Roma nos massacrando, sabe, destruindo com a nossa nação, e ele ainda trabalhando para Roma. E Roma dizia assim, olha, você vai cobrar imposto. 10% de imposto. Se você conseguir cobrar mais, é teu. E o cara chegava, fazia chantagem, ameaçava a pessoa, sabe? Sempre andava cercado de segurança e dizia, não, é 30% de imposto. E a pessoa pagava ou sofria sérias consequências. Eram ladrões, eram desonestos, era o pior tipo de gente que existia nessa época aqui, ó. Mas esse homem não falou nada. Mas as suas atitudes provaram que ele tinha uma fé em Deus. Provaram que ele era um abençoado. No dia que o Espírito Santo começou a efetuar nesse homem o querer e o realizar, quando esse homem ouviu falar de Jesus, ele começou a sentir uma vontade muito grande de ver Jesus. E o que é que ele faz? Jesus ia entrar em Jericó, pela rua principal que passa pela cidade de Jericó. E ele sai, eu quero vê-lo. E ele vai para lá. E quando ele chega, vê uma multidão enorme. E ele era um homem de baixa estatura, um homem pequeno. Não era um homem zarrão, era um homem baixo. Ele disse, caramba, com essa multidão aí eu sou baixinho, não vou conseguir ver nada. O que é que ele faz? Ele vai, enfrenta a multidão e sobe numa árvore chamada sicômoro. Até hoje tem essa árvore lá, é uma árvore que vive até 2.500 anos. A mesma árvore que Zaqueu subiu está hoje lá. Eu já estive lá várias vezes. É tipo uma mangueira, essas mangueiras que nós temos alta, né? E esse homem subiu na árvore. Olha o risco que era isso. O fato dele enfrentar a multidão já colocava a vida dele em risco. As pessoas podiam assassiná-lo, podiam matá-lo. Ele só andava cercado de segurança. Ele não pensou duas vezes. Eles não quero saber se estou correndo risco. Eu quero ver o homem. Eu quero vê-lo. Alguma coisa está me inquietando aqui que eu não estou aguentando. Zaqueu, olha com a tua vida. Rapaz, o povo vai te matar. Não quero saber se vai matar. Eu quero saber que eu estou com uma vontade grande de ver Jesus. Subiu na árvore. Um homem rico. Olha, quando a Bíblia diz que era um homem rico, é porque era rico mesmo. Eu fico imaginando, se fosse hoje, né? Parou sua Mercedes 360, desceu da Mercedes, né? Rodas com calotas douradas, vestido num paletó importado, daqueles que custam 20 mil reais, gravata italiana, sapato de cromo alemão, os dedos cheios de anéis, joias. Imagina. Tem que subir na árvore? Tem. Não quero nem saber se vai rasgar roupa, se vai esculhambar com tudo. Eu quero subir, eu quero ver Jesus. Está aqui, ó. Tudo isso Deus Todo-Poderoso estava vendo lá. Para fazer isso aí, meu irmão, é porque tem fé mesmo. É porque é uma ovelha, é porque é um filho de Deus. Tanto que quando Jesus chegou diante da árvore, Jesus parou, olhou para o alto, Zaqueu! É você mesmo. Eu? Você. Você não é Zaqueu? Eu sou. Gente, quem foi o fofoqueiro que foi falar de mim para ele? Ele já sabe até o meu nome. Claro, ele conhece as suas ovelhas
Ele chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Garoto, desce depressa, porque me convém hoje me hospedar na tua casa. E o cara desceu a toda pressa, meu irmão. Viu? Deve ter rasgado o paletó, deve ter se arranhado todo na árvore, a toda pressa. Jesus vai, se hospeda na casa dele, fala das verdades de Deus para esse homem. Depois que ele ouviu o que Jesus lhe falou, esse homem passou a sentir uma tristeza profunda pela vida de erros que ele vivia. Esse homem passou a sentir uma tristeza profunda pela sua vida de pecados, irmãos. Observe, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para demonstrar a sua fé, para demonstrar o quanto ele estava arrependido da sua vida errada. Esse homem aqui estava disposto a perder toda a sua riqueza, se necessário fosse. Esse não tem problema, se eu tiver que perder tudo eu perco, mas eu tenho que mostrar para ele o quanto eu estou arrependido. Que o meu arrependimento não é da boca para fora, eu tenho que mostrar para ele o quanto eu creio nele. Ele disse: Senhor, eu resolvo, não foi Jesus que mandou, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Você já imaginou isso? Pense aí no que você tem hoje de bens. Uma casa, um automóvel, não sei, qualquer coisa aí. Imagine, olha, a metade hoje eu já quero dar aos pobres. Vou sair aqui da igreja, Senhor, e vou pegar a metade do que eu tenho, meu. E vou dar outro destino, não fica mais comigo. Mas ele disse mais. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, e como tinha, né? Eu vou restituir 4 vezes mais. O interessante disso aqui, irmão Rodrigo, é que não era preciso ele restituir 4 vezes mais, não. O que ele havia roubado das pessoas, o que ele havia tomado das pessoas, de uma forma desonesta, de uma forma ilegal, a lei nesta época aqui determinava que a pessoa tinha que devolver o que roubou do outro, o que defraudou do outro, e a multa era de 1/5 do que ele havia defraudado. Esse cara aí tirou R$1.000 meu, ele levou 1.000 a mais do que era para eu dar. Então você vai devolver os 1.000 e mais 1/5. 200, né? Então eu devolvo 1.000 e mais R$200, está aqui. Ele disse, não, eu quero devolver 4 vezes mais. Eu roubei 1.000 daquele ali. A lei manda eu devolver 1.200. Não, eu quero devolver 4.000. Caramba, que coisa maravilhosa. Isto aqui, irmãos, é a evidência de uma alma verdadeiramente transformada por Deus. Isso aqui é a evidência. Zaqueu não ficava discutindo se o dízimo era da lei, se o dízimo era da graça. Zaqueu não ficava discutindo se tem que dar o dízimo do bruto, se tem que dar o dízimo do líquido. Ele não ficava discutindo se é para vir à igreja só domingo de manhã, ou se é para vir também domingo à noite. Ele não ficava discutindo isso. Porque tem gente que fica, você sabia? Numa igreja como a nossa. Ficam ali na porta. Não, eu acho que não é bem assim como o pastor está dizendo, sabe? Eu acho que só domingo de manhã é suficiente. Eu acho que domingo à noite já está demais, está muito bom. Eu acho que quando o pastor usa lá Isaías 58, o pastor está equivocado. Aqui era sábado mesmo. Pasmem. Pasmem. Esse homem aqui disse, não quero saber disso. Eu quero dedicar o domingo inteiro para o meu Deus. O que esse Deus fez comigo, olha a vida que eu levava e o que é que ele está fazendo comigo. Foi o Espírito dele que efetuou em mim o querer realizar. Eu quero estar na igreja, se possível, todos os dias. Né? Então, eu estou te mostrando como é a atitude do justo que vive
pela fé. Este homem aqui, Zaqueu, se ele vivesse hoje, ele ficaria profundamente triste com a atitude de muitas pessoas que estão dentro das igrejas no Brasil e no mundo, que dizem crer em Deus, que dizem amar a Deus, mas que as suas atitudes provam exatamente o contrário. Ele ficaria profundamente triste. A igreja de Jesus está cheia de pessoas assim. Você quer ver? Para a gente caminhar para o finalzinho. Abra aí João capítulo 6. João 6. Versículo 64. O Senhor diz assim, João capítulo 6, versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós. Há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Olha, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nunca se deixou enganar por ninguém. Ele nunca abriu mão de uma fé genuína, de um amor verdadeiro. Ele nunca abriu mão de que o seu povo tem atitudes de fé, sabe? Atitudes fiéis, que comprovem, através das atitudes, a sua fé e o seu amor. Você sabe como é que Jesus tratava aquelas multidões interesseiras que andavam atrás dele? O que não faltava era multidões interesseiras. Quando você vê esses movimentos aí, estranho, assim, ó, interessante, né, pastor? Aqui, poxa, a igreja cresce lentamente. Ali, é no estalar de dedos. Pois é. Sabe por quê? Porque ali é tudo por interesse. É um querendo cura, é um querendo riqueza, é um querendo libertação do filho, e o cara enchendo de promessa, o cara enchendo de promessa, o cara enchendo de promessa. Aqui, eu jamais vou subir esse altar, eu jamais vou ocupar um microfone de rádio para vender falsas ilusões. Jamais. Eu jamais vou dizer, olha, você que está aí, que o teu marido abandonou, venha, que Deus vai trazer o teu marido de volta. Como é que eu posso prometer que Deus vai trazer o marido de volta? Venha que Deus vai te curar. Como é que eu posso dizer que Deus vai curar? Mas quando você faz isso, as pessoas vêm. É como os políticos, né? Se você votar em mim, olha, quando eu me eleger, vou acabar a pobreza. Gasolina de graça para todo mundo. Se você me eleger presidente do Brasil, ninguém mais vai pagar gasolina, colégio de graça. Olha, as padarias vão abrir as portas, você vai chegar lá, pega quanto pão você quiser. Supermercado não pode mais cobrar comida, é de graça. É só chegar lá com o carrinho, encher e levar para casa. Aí a turma fica com um sorriso de orelha a orelha, né? Aí o cara ganha votos até dizer chega. Aí quando se elege não faz nada, não pode fazer isso. Você está compreendendo? Vou mostrar para você como é que Jesus tratava as multidões interesseiras que andavam atrás dele. E eu vou terminar com isso. Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Versículo 25. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: olha, estou muito feliz porque vocês têm muita fé. Muito obrigado. Estou emocionado, viu? De ver que vocês creem em mim. De ver que vocês acreditam na minha palavra. De ver que vocês me amam de verdade. Não. Ele se voltou para aquelas multidões e disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como é que é, Senhor? É isso mesmo. É isso que vocês ouviram.
Se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, às vezes é a esposa que faz chantagem. Olha, eu sou daqui, eu quero enxofre. Se você continuar indo lá, a coisa vai ficar feia pro teu lado, viu? Olha, eu tô te avisando. Aí o cara bota o rabinho entre as pernas. Não, calma aí, minha querida, vamos dividir a coisa. Às vezes é o marido que faz chantagem. Às vezes são os filhos que fazem chantagem. E ainda a sua própria vida. Se você não aborrecer a tua própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus. No versículo 27 ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha, as exigências de Deus são fortes, viu, irmão? Muito, muito fortes. Se não atender essas exigências, você está enganando a você mesmo. Por isso que naquele dia ele disse, muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu preguei o evangelho. Apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Quer dizer que eram pessoas que faziam muita coisa que o povo de Deus faz, mas que não eram de Deus. Tinha uma fé fingida. Pode fingir enganar quem você quiser. Jamais enganaremos a Deus. Nós temos uma capacidade terrível, né? Todos nós temos essa capacidade de enganarmos uns aos outros. Se eu quiser fingir para ele, eu finjo. Posso enganar ele. Se ele quiser fingir para mim, ele também pode fingir. Pode me enganar. Mas nós jamais enganaremos a Deus. A Deus ninguém engana, meu irmão. Não tem jeito. Amém? E quem tem... Oi? O que é tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz é assumir a verdade. É fazer o que ele fez. Enfrentou tudo, sofreu, apanhou, foi crucificado, não abriu mão, acabou a história. Enfrentou os seus inimigos, enfrentou as falsas religiões, apontou o dedo. Nós temos que fazer o mesmo. Isso é tomar a cruz. Qualquer que não tomar a sua cruz, não assumir a verdade, mas é para assumir mesmo. É para assumir no duro, como eu assumi. Graças a Deus, fazem 15 anos que eu assumi a verdade, irmão. Não tem negócio. Não sento na mesma mesa de falso pastor. Ontem me convidaram, tá vendo a Expo Gospel no Sebrae, isso. Ontem ligaram para mim, 2 pastores, pastor Carlos, estamos ligando para o senhor, queremos convidar o senhor, era hoje. Para hoje, 2 horas da tarde, queremos contar com a sua presença. Vai ter um coquetel, os pastores vão estar todos lá, e vai ter a pregação do bispo Rodovalho. Tá pensando que eu sou idiota, é? Para ir ouvir pregação de Rodovalho? Sujeito que anda o Brasil inteiro ensinando os pastores a fazerem culto para quebrar maldição. Agora fica tudo puxando o saco porque o cara é dono de rede de televisão. E convida os pastores para ir para coquetel porque quer que mande o povo comprar na feira. Querem vender produtos. Eu digo, não, eu não posso. Ô pastor, o irmão tem compromisso? Não, eu não tenho compromisso não, meu irmão. Você acha que eu vou ouvir Rodovalho? O senhor tem alguma coisa contra ele? Tudo. E disse por quê? Ah, tá bom, pastor, tá bom. O irmão tem essa visão, uma pílula. A Bíblia tem essa visão. E eu não vou contra a Bíblia. Eu não tenho medo de assumir a verdade. Eu não faço média com o sistema religioso. Eu não sou servo dos homens. Eu sou servo do Deus Altíssimo. O meu compromisso é com Deus, meu irmão. E acabou a história e ponto final. Em nome de Jesus Cristo. E a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação da igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Aleluia.